Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Marilene Tati e você está no canal Biscuit Decoração. Hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer esse pedaço de bolo, que dá até vontade de comer, não dá? Então eu vou estar ensinando para vocês. Essa peça aqui tá na tendência do momento, que é o biscuit confeitaria. Então vocês podem aprender e já começarem a aplicar em seguida. Eu vou ensinar para vocês desde as raspas de chocolate, vou ensinar para vocês a fazer o morango, a estrutura e a montagem dessa fatia de bolo. Espero que vocês gostem, assistam até o final, que vocês vão se apaixonar por esse pedaço de bolo, não é? Então, vamos à aula. Bom, gente, então para a gente começar o bolo, a gente vai precisar de massa, é tipo um tom pele, só que vocês misturam um pouquinho mais de amarelo para ela ir mais pro amarelo do que pele, tá? Massa branca. Então a gente vai precisar dessas duas cores. E o isopor, eu vou mostrar aqui para vocês, já lixado, ele tem em formato de uma fatia de bolo, ó. Eu vou dar as medidas para vocês. Então ele tem assim, ó, 10 centímetros e meio de comprimento essa fatia. Ele vai ter 5 centímetros, 8, quase 6. Vocês podem alterar as medidas também, se vocês quiserem. Pode fazer ele mais alto ou mais estreito. As medidas vocês veem. Aqui atrás tem mais ou menos também 6 centímetros, mais ou menos. Então aqui vocês vão lixar assim de uma forma que ele fique pouca coisa arredondado, ó. Ele não fica reto. Vocês podem olhar aqui, ó. Ele é um pouco arredondado. Depois de vocês terem feito isso, já com as medidas que eu passei, então aqui a gente vai riscar mais ou menos três fatias de bolo. Não é nada simétrico, vocês não precisam nem botar régua, nada. Só marquem mais ou menos dos dois lados. Aqui, 3 camadas de bolo. Agora, aqui a gente vai afundar cada traço, porque depois, nesse intervalo aqui, a gente vai colocar o recheio do bolo. Então, com o estilete, vocês peguem ele viradinho assim, ó, um pouquinho acima da onde vocês riscaram, e vem fazendo um corte assim de lado, ó, não reto. Faz a mesma coisa, vira, faz a mesma coisa do outro lado. Um pouquinho acima do risco que vocês fizeram, com o estilete de lado, vão fazendo aquele vinco. Ó, ele vai sair, vai ficar assim. Fazer isso em todos os lados. Ó, daí ele ficou assim dos dois lados. Aqui a gente vai tirar uns pedacinhos para deixar quanto mais realista, melhor. Bem irregular aqui nas pontas, tá? E agora, depois disso, a gente vai, então, abrir a massa da cor que eu falei para vocês. Um pele meio amarelado. Uma espessura não muito fina. A gente vai fazer a textura de bolo mesmo, então ela não pode ser muito fina, tá? Ó, aqui eu já abri a massa. Daí vocês pegam um tamanho bem grande que vocês vê que tem que dar toda a volta. Então, ela vai ficar assim, ó. Coloca mais ou menos aqui, ó, que ela vai dar essa volta aqui, ó. Daqui pra fora. Coloquei uma cola na fatia, já foi colocado cola. Aqui vocês cortem com a faquinha ou uma esteca que vocês cortem com o que vocês quiserem, tiverem à mão, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Puxar pra dentro, cortando, puxando pra dentro. Porque aqui daí a gente vai colocar a massa branca. Coloco pra dentro. Muito fácil fazer essa fatia de bolo e ela fica bem realista, ó. Aqui também vai a massa branca. Aqui embaixo vocês podem passar uma colinha aqui, ó. Que daí a gente já vai aproveitar aqui embaixo e colocar nessa cor também. Vou pegar uma tesoura aqui, ó, pra gente cortar. Ó. Pegar um pedacinho pra gente fazer a emenda aqui embaixo.
Vamos cortar aqui, agora vamos só fazer o acabamento. Aqui, ó, aonde a gente fez aqueles picotados, vocês fazem assim, ó. Como se ele tivesse quebradinho aqui, ó. Vou passar uma água aqui embaixo pra gente ajeitar isso aqui, não vamos deixar feio assim. Agora aqui a gente vai puxar, ó, pra cima, porque depois ele vai encolher e se não aparece, né? Então, vocês puxem pra cima. Aqui, aonde a gente fez aquele vinco, vamos apertar pra dentro. Depois de feito isso, vocês deixem secar antes de colocar a parte branca, tá? A parte que vai em cima branca tem que estar bem seco, senão vocês vão acabar estragando a textura que a gente vai fazer agora. Para texturizar, vocês vão pegar essa escova, segura aqui, ó, vamos fazer textura de bolo. Que depois vai a pintura, que vai dar mais realismo à peça. Ó. Agora, do outro lado, a gente vai ter um pouco de cuidado para não desmanchar a textura desse lado aqui. Vamos pegar aqui nas laterais, ó. E vamos fazer a textura do outro lado. Pode aprofundar bem a textura, ó. Aqui embaixo também vocês podem fazer essa mesma textura. Porque vai ser a parte do bolo também, então pode fazer a mesma textura. Ó, daí ele ficou assim, ó. Imitação de bolo. Com a pintura ele vai dar mais realismo. Aqui, antes de fazer a parte branca, vamos deixar secando um pouco. Aí eu vou ensinar para vocês como fazer o morango que a gente vai colocar em cima. Morango, você vai precisar de uma massinha amarela. Uma massinha natural. Nessa massinha natural aqui, vocês vão colocar só uma pontinha de amarelo. Bem pouquinho, para não ficar muito amarelão. E uma pontinha de branco, tá? Massa natural, um pouquinho de amarelo e uma pontinha de branco para ele não ficar muito transparente. Daí a gente vai fazer o morango nesse tom. Ó. Daí vamos pegar uma bolinha de isopor, bem pequena. Eu gosto de colocar a bolinha, porque daí para não encolher muito o morango, daí ele vai encolher menos. Então, a gente vai colocar uma bolinha, pode ser bem pequena. Daí, a gente vai fazer assim, abrir um pouco a massa, colocar essa bolinha no meio e vamos fechar, tirando todo o ar em cima, ó. Vamos puxando aqui até sair todo o ar. Ó, ficou assim. Vamos dar uma arredondadinha e vamos fazer a pontinha de morango na parte de baixo. Ó, vamos dar o formato no morango. Ele é meio chatinho, assim, não é tão arredondado. Vamos colocar um palito. Daí, a textura de morango, vocês pegam qualquer esteca que tenha que não seja muito fininha, pode ser mais grossinha, e fazem isso aqui, ó. Vários furinhos maiores, toda a volta. Feito isso, quando vocês já fizeram esse com a esteca, vocês peguem um palito agora que a gente vai fazer uns pontinhos menores. Agora, intercalado aqui, vocês fazem uns menores, ó. Ó. E daí, a gente vai deixar secar para depois vir com a pintura e colocar aquela parte verdinha que vai em cima, tá? Ó, ele vai ficar assim meio pontilhado, ele não fica lisinho, ele fica bem irregular. Então, vamos colocar para secar e daí a gente já vem com a pintura. Vocês vão precisar de duas esponjinhas, uma para usar a tinta vermelha e outra para usar a tinta marrom. Primeiro vamos texturizar, vamos pintar esse bolo, que daí já depois a gente passa para os morangos. O bolo vocês vão pegar tinta PVA marrom. Eu vou usar essa aqui da Acrylex, mas só que tem que usar,
porque eu não tenho a marrom, mas vocês têm que usar a PVA, porque essa aqui ela vai sair, se não passar verniz ela sai. Eu vou usar só para fazer a demonstração para vocês. Então a gente vai pegar o marrom, esse aqui é só para o bolo. Vamos colocar um pouco de marrom aqui, ó. Colocar marrom aqui. Daí a gente vai pintar só essa parte do meio de marrom. Isso aqui vocês podem pintar toda, ó. Toda ela pode fechar. Que essa parte que esse bolo dessa fatia do meio aqui, ela vai ser de chocolate. Então vocês podem pintar toda ela de marrom, dos dois lados. Ó. Só aqui no meio, aqui não, vocês não precisam. Vira do outro lado, a mesma coisa, vamos fazer aqui, ó. Ó, do meio tá pronto. Então, agora a gente vai pintar esses bolos aqui vão ser branco. Então, a gente vai dar só uns tonzinhos nele. Não pode botar em todo. Vou pegar daqui, ó. Um pouquinho de tinta, bem pouquinho. Agora, a gente vai dar os tonzinhos aqui, como se ele tivesse mais queimadinho, mais moreninho. Vamos fazer primeiro aqui dentro, na parte interna da fatia, dos dois, ó. Parte interna e na parte externa. Vai ficar só a parte do meio aqui, que fica mais branca, tá? Mesma coisa do outro lado, parte interna. E parte externa, ó. Ele fica assim, ó, já tá ficando bem realista. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, ele ficou bem assim, ó. Bem realista. Ó, dos dois lados. Agora, enquanto seca esse aqui, a gente vai fazer, então, a pintura do morango. Do morango, a gente vai fazer assim, ó. Vocês tirem o palito, uma esponjinha para colocar a tinta vermelha. Vou botar aqui separado. Não precisa muito, porque é só um morango. Tinta vermelha aqui, ó. Pode botar bem pra dentro aqui, ó. Empurra a tinta aqui. Até botar com um palito aqui, ó. Pode colocar bem pra dentro. Bem vermelho. Até acho que eu já vou colocar um pouquinho mais de marrom nesse vermelho aqui. Vamos escurecer um pouquinho mais. Daí, coloca o palito de novo. Agora, aqui que tá o segredo, ó. Vocês veem assim, ó, depois que vocês fizeram essa parte toda fechada, agora aqui vocês vão bem com calma, vão só escurecendo, que a pontinha do morango, ela tem que ficar, ó, bem suave, vão enfraquecendo a tinta, que a pontinha do morango tem que ficar, agora vocês não batem forte, é bem suavezinho, vão indo pra ponta, que aqui na ponta ele tem que ficar amarelinho. Ó. Aí vocês vão indo até vocês achar que tá no ponto certo. Depois vocês passem um verniz. Se caso vocês pintarem com tinta da Acrylex, tinta para tecido, vocês passem um verniz vitral. Pode passar verniz vitral, porque o morango ele tem um certo brilho, né? Ó, ele ficou assim. Ó, eu dei uma secada com secador, agora a gente tira o palito de novo. E agora a gente vai dar uma escurecidinha só na parte de cima com o marrom bem de leve, ó. Pra deixar ele mais escurinho em cima e amarelo na ponta, mais amareladinho na ponta. Ó, ele vai ficar assim. Que daí ele fica bem realista, bem natural. Coloquem o palito e deixe secar pra gente colocar depois a parte verde. Agora, enquanto seca o morango, eu vou ensinar vocês a fazerem as raspas de chocolate, tá, gente? Essas aqui, ó. Pegue o rolinho e espicham a massa bem fininha, como se fosse um papel, muito fininho. Bem fininho, mais fininho que vocês conseguirem. Daí, aqui, vocês vão pegar pedacinhos e ir rasgando, ó. Assim, pode rasgar, ó. Pedacinhos todo rasgados.
Tire, ó, ela tá muito fininha, ó. Vão rasgando todos os pedacinhos, que daí aqui vai sair as raspas de chocolate. Fica muito natural isso aqui, ó. Esse aqui é um truquezinho bem legal e causa muito efeito, ó. Fazem isso aqui e vão enrolando um a um, com auxílio do palito, a gente vai enrolar um a um. Se vocês estiverem gostando da aula de hoje, já vão deixando o seu like para não esquecer para o final. Se inscrevam no canal, ative o sininho e essas coisas todas, tá, gente? Com o auxílio do palito, vocês vão pegar agora cada pedacinho, coloque aqui no dedo, assim, dá uma pressionada aqui e comece a puxar, ó. Não apertem para não colar, ele tem que ficar assim soltinho, ó. Que vocês tirem, ele fica soltinho, ó. Aqui deu já uma. Vão pegando todos os pedacinhos. Dá para fazer bastante, você já pode deixar pronto, daí a hora que vocês for ocupar, já tem as raspas prontas. Ó, fazer todo assim, ó. Ele vai ficar como esses aqui já estão secos. Então, a gente vai fazer em todos esse aqui. Daí, assim, ó, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu vou respondendo para vocês, aos poucos eu vou respondendo. Qualquer dúvida que ficar, com prazer que eu vou estar respondendo para vocês. Ó, todos pronto, agora a gente deixa secar um pouco para depois a gente usar. Vamos deixar aqui de lado enquanto dá uma secada. A gente vai, vamos terminar o nosso morango que ficou faltando aqui a sépala dele, ó. Então, já tá um pouco seco, ó, a gente vai tirar do palito, que agora a gente vai trabalhar aqui. Vou dar mais uma afundadinha aqui, tá? Então, vocês vão pegar uma massa verde, pega só uma bolinha pequenininha, nem 1 centímetro não chega. Vocês fazem assim, ó, tá? Faz isso aqui, ó. Aqui vocês vão puxar para os lados. É uma maneira fácil, quem não tem o cortador de sépala, é uma maneira bem fácil de fazer. Daí, assim, antes de vocês colocarem no bolo, vocês já passem o verniz, caso vocês usarem a tinta para tecido. Então, daí vocês já passem o verniz. Aqui a gente vai usar uma estequinha, vamos fazer assim, ó. Ele vai ficar enrugadinho, mas depois a gente ajeita. Não tô conseguindo cortar. Vamos empurrar para dentro, que fique 5 folhinhas, ó. Aqui, ó, mais ou menos assim, ó. Daí, aqui vocês vão puxar aqui. Pode tirar a parte de trás que ela não vai ficar mesmo. Aquilo ali era só pra gente iniciar. Ó, agora, com o auxílio de um rolinho, qualquer coisa, uma esteca, vamos afinar pra cima. Afina pra cima, são 5, vocês fazem 5. Ó. 5, agora vamos ajeitar de novo e depois vamos dar uma afinada na pontinha. Ó. Empurra pra dentro, aperta com o dedo. Empurra pra dentro, aperta com o dedo, tá? Ó, mais ou menos assim, ó. Quem tiver o cortadorzinho, usa o cortador, que fica melhor, sai bem igual. Pode puxar bem pra fora, que ela não é muito grossa. As folhinhas são mais, ó, elas são mais longas e mais finas, né? Vocês podem puxar, vai cortando, ajeitando, ó. Vai ficando assim. Já vamos colocar nosso morango. Passar uma colinha, coloque aqui no meio. Dá uma leve pressionada no meio aqui. E com o auxílio de uma estequinha, vocês vão fazer assim, ó. Umas marcaçõezinhas de leve. Ó, só pra dar um ar mais natural, tá? E aqui vocês não precisam deixar tudo retinho, faz uns meio viradinhos, outros pra cima. Aí vocês veem como fica melhor, dá uma viradinha nas folhinhas, dá um pouquinho de cola
E vamos colocar um cabinho curto. Está pronto o nosso morango agora, é só passar o verniz pra gente aplicar ele. A gente já tava esquecendo aqui, eu vou ter que tirar aqui, que eu esqueci das bolinhas. Vamos cravar aqui pra gente poder fazer as bolinhas. Vocês fazem bolinhas, algumas bolinhas pretas, não precisa muito, só alguns pontinhos, com a tinta PVA acrílica, assim, e com a branca, vocês vêm passando só um pouquinho embaixo, ó. Ó, ele vai ficar assim. E fazem uns pontinhos, não precisa, nada muito certinho. Tem que deixar bem natural, ó. Enquanto seca aqui, vamos encapando a parte que falta da fatia. A parte da fatia vocês peguem assim, ó. Abram uma massa, mais ou menos que dê no tamanho aqui, ó. Ele tem que dar do tamanho aqui da parte de trás e da parte de cima, ó. Ele dá mais ou menos esse tamanho. Então, aqui vocês vão cortar ele em bico, só para facilitar pra gente colocar aqui. Corta ele assim, mais largo aqui e mais estreito aqui. Depois a gente vai tirar o excesso, mas só para facilitar o trabalho, que daí não fica muita massa atrapalhando. Vamos passar uma cola agora aqui, ó, atrás aqui e em cima a gente passa a cola, é aonde vai a massa branca. Aqui, vamos virar parte de cima agora. Eu uso cola, essa aqui é a cola branca, cola comum que é para colar biscuit. Pode ser a Cascorés, vocês podem colar, ou da Tec Bond, qualquer uma das duas são boas para colar. Ó, passando a cola, agora a gente vem com a massa branca. Coloque ela primeiro aqui, onde ela vai, pode deixar um pouquinho sobrando, que depois a gente corta. E vem por cima, ó. Feito isso, agora vamos só dar uma marcadinha aqui para ver onde a gente tem que cortar. Uma marcadinha aqui e uma marcadinha aqui atrás, tá? Aqui vocês podem cortar pode ser com uma tesoura mesmo, ó. Só vamos cortar esse excesso para dar o acabamento. Cortar aqui embaixo também. Do outro lado e já vai depois só colocar o chantilly. Feito isso, ó, ela vai ficar assim. Aqui é a imitação da pasta americana, no caso. Agora só vamos ajeitar. Ainda não tá bem seca a pintura, mas vamos lá. Vamos ajeitando aqui assim, ó. Dá uma ajeitadinha, com calma. Feito isso aqui, ó. Aqui em cima também vocês não se preocupem, pode ficar com marcas, porque aqui vai o chantilly, também não vai aparecer. Daí as raspas de chocolate, vocês botem alguns pontinhos de cola. Os pontinhos de cola, assim, e enche de raspas de chocolate. Vamos colocando aqui. Nada muito certinho. Tem que ser bem natural, ó. Ó, coloque daí a quantia que vocês quiserem. Eu acho que já tá bom. Tá, feito isso, agora vamos esperar dar uma secada. Então, pra gente finalizar, então, com o chantilly. Ó, ficou assim. Vamos deixar secar um pouco, então. Gente, então, o morango aqui já tá pronto. Eu passei esmalte incolor nele pra dar um brilho e pra não sair a tinta que eu coloquei nele, tá? Daí, assim, ó, gente, aqui eu tô usando o chantilly fake que eu mesma faço. Eu vou deixar no link aqui pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada como é que faz, ele fica muito bom. Então, a gente vai colocar com auxílio de um palito, vamos fazer primeiro o recheio desse bolo. Bota só um pouquinho, bem pouquinho. Aqui eu usei o bico pitanga. Vocês botem bem pouquinho aqui no meinho, com o auxílio do palito. Vamos fazer assim. Gente, esse chantilly é muito bom de trabalhar. E vocês dão uma olhada lá na receita que tem no meu canal, que vocês vão amar trabalhar com ele. Ó, a gente vai fazer dos lados, dão uma puxadinha assim para deixar bem, como se tivesse bem um bolo bem lambuzadinho. Pode puxar um pouquinho para cima, um pouco para baixo.
Vamos fazer a mesma coisa agora aqui no outro. Daí a gente vai fazer isso dos dois lados. Isso aqui é apenas o recheio, depois a gente vem pra parte de cima. Com palito, ó. Vamos fixando, não precisa passar cola, não precisa passar nada, porque esse chantilly, por si, ele já vai colar. Então, é só fazer isso aqui, ó. Vamos puxar, não precisa ser muito. Que depois aqui tem que deixar, tem que respeitar todo o tempo de secagem. Aqui, antes de colocar a parte de cima, vocês esperem secar um pouco esse aqui, para quando vocês forem trabalhar a parte de cima, não estragarem, tá? Ó, os dois lados pronto. Vamos agora deixar secar mais um pouco, pra gente, então, fazer a parte de cima, tá? Daí, assim, gente, eu vou... Além do link desse chantilly fake, que eu vou deixar no card, eu vou deixar também o link dos cupcake, também feito com esse mesmo chantilly. Se vocês quiserem aprender, é só entrar lá e dar uma olhada, tá? Gente, então já deixei dar uma secada, ainda não tá bem seco, mas já vai dar pra gente trabalhar. Então, lembrando a vocês que eu não sou confeiteira, então, se sair alguma coisinha aqui não tão perfeita, vocês me perdoem. Vamos aqui, ó, vamos começar a fazer umas pitanguinhas, ó. Coloque aqui, puxe pra cima. Vamos colocar aqui 3 pitangas aqui pra começar, tá? Uma voltinha, senão ela cai, se fica muito comprida. Vamos colocar 2 pitangas agora aqui. Uma voltinha, puxa. Ó, deu uma lambuzada, mas bolo é assim mesmo. E eu não sou confeiteira. Depois de pronto, vocês não coloquem na frente do ventilador e nem no sol. Só deixe secar o ar livre, que ele seca, fica melhor. Vamos colocar o morango em cima, ó. Colocar o moranguinho aqui, ó. E tá pronto o nosso bolo. Ele ficou assim, ele fica bem realista. Depois de seco, tu olha, parece um bolo de verdade. Daí eu quero mostrar o outro aqui pra vocês, ó. Esse aqui já tá seco. Esse aqui eu fiz um pouco menor. Mas se vocês quiserem fazer esse modelo, esse aqui foi feito todo em tom de marrom, que é de chocolate, ó. Mas vocês podem fazer, que é da mesma maneira que eu ensinei agora, vocês podem fazer esse aqui. Só daí, ao invés de encapar no tom, aqui no tom clarinho, vocês encapem todo ele de marrom, coloque o granulado. Esse granulado e essa cereja, eu ensinei no vídeo do cupcake, que eu vou deixar abaixo no link, se vocês quiserem dar uma olhada como faz o granulado. Essa cereja, tá tudo naquele vídeo, tá? Então, daí fica assim, a mesma fatia de bolo, feita da mesma forma, porém, um é de chocolate e outro é branco, e esse aqui tem o morango e esse é a cereja. Mas é da mesma forma que você pode fazer, tá bom? Então, é isso aí, gente. Qualquer coisa, pode deixar nos comentários aí que eu vou respondendo qualquer dúvida que vocês tiveram, tá bom? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima aula, então.